Conto. Frankenstein ao telefone, de Arthur C. Clarke. A 1h50, hora de Greenwich, no dia 1º de dezembro de 1975, todos os telefones do mundo puseram-se a chamar. 250 milhões de pessoas apanharam os seus receptores e escutaram durante alguns segundos, aborrecidas e perplexas. Aqueles que haviam sido acordados a essa hora da madrugada presumiram que algum amigo distante estivesse chamando pela rede de telecomunicações via satélite, inaugurada na véspera com um imenso aparato de publicidade. Mas não se ouvia nenhuma voz na linha, apenas um ruído que a alguns pareceu o rugido do mar e a outros as vibrações de cordas de harpa tangidas pelo vento. E houve muitos ainda, nesse momento, que recordaram um som secreto da infância, o pulsar do sangue nas veias, que se percebe quando uma concha é aplicada ao ouvido. Fosse o que fosse, contudo, não durou mais de 20 segundos, sendo então substituído pelo sinal da companhia telefônica. Os assinantes do mundo inteiro praguejaram, resmungaram em engano e desligaram. Alguns quiseram apresentar uma queixa, mas a linha parecia estar ocupada. Dentro de poucas horas, todos haviam esquecido o incidente, salvo aqueles que tinham a obrigação de preocupar-se com essas coisas. Na sala de pesquisas da repartição central de Correios, a discussão se prolongara durante a manhã inteira sem chegar a nenhum resultado. Prosseguiu com a mesma animação, durante o intervalo para o almoço, quando os engenheiros famintos afluíram para o café defronte da repartição. Eu diria, opinou Willie Smith, o técnico em eletrônica de corpos sólidos, que houve uma intensificação momentânea da corrente quando a rede estabeleceu as conexões. Foi, evidentemente, alguma coisa relacionada com os satélites, concordou Jules Reiner, o projetista de circuitos. Mas por que a demora? As ligações foram feitas à meia-noite. Os chamados vieram 2 horas depois, como todos nós infelizmente sabemos, acrescentou com um enorme bocejo. E você, que é que pensa, doutor? Perguntou o programador de computadores Bob Andrews. Esteve muito calado toda a manhã. Certamente tem alguma ideia. O doutor John Williams, chefe da divisão de matemática, remexeu-se pouco à vontade na sua cadeira. Realmente, tenho. Mas vocês não vão me levar a sério. Não faz mal. Mesmo que seja uma coisa tão doida como essas histórias de ficção científica que você escreve sob pseudônimo, poderá nos dar algumas sugestões. Williams corou, porém não muito. Todos sabiam dos seus trabalhos literários, de que ele não se envergonhava. Afinal, não tinham sido reunidos e publicados em forma de livro, em liquidação, ao preço de 5 shillings, ele ainda possuía umas 200 de exemplares. Muito bem, disse, fazendo garatujas na mesa. É um assunto em que venho pensando há anos. Nunca lhes ocorreu que existe uma analogia entre uma central telefônica automática e o cérebro humano. Quem não pensou nisso? Zombou um de seus ouvintes. A ideia deve datar de Graham Bell. Possivelmente. Não disse que ela era original, mas digo que é tempo de começarmos a considerá-la seriamente. Enviesou os olhos com ar de mau agouro para os tubos fluorescentes no teto, que estavam acesos nesse dia nevoento de inverno. Que estará acontecendo com essas malditas luzes? Há 5 minutos que não param de piscar. Não se inquiete com isso. Com certeza Maisie esqueceu de pagar a conta da eletricidade. Vamos ouvir o resto da sua teoria. De teoria tem muito pouco. A maior parte são fatos objetivos. Sabemos que o cérebro humano é um sistema de comutadores, os neuroníons, ligados entre si por uma rede complicadíssima de nervos. Uma central telefônica automática também é um sistema de comutadores, seletores, etc., ligados entre si por fios. De acordo, disse Smith. Mas essa analogia não o levará muito longe. Pois não é verdade que existem cerca de 15 bilhões de neuroníons no cérebro? Esse número é muito superior ao dos comutadores de uma central automática. A resposta de Williams foi interrompida pelo clamor de um jato que voava a pouca altura. Teve de esperar que todo o café cessasse de vibrar antes de prosseguir na sua exposição. Nunca ouvi um jato voar tão baixo, queixou-se Andrews. Pensava que isso fosse proibido pelos regulamentos. E é mesmo, mas não se preocupe. O controle do aeroporto de Londres vai apanhá-lo. Duvido muito, disse Reiner. Isso foi o próprio controle do aeroporto, dirigindo a aterrissagem de um Concorde.
Mas eu também nunca ouvi um jato voar tão baixo. Ainda bem que não estava a bordo. Vamos ou não vamos continuar a nossa bendita discussão? Reclamou Smith. Você tem razão no tocante aos 15 bilhões de neurônios do cérebro humano, continuou Williams, imperturbável. E aí é que está a questão. 15 bilhões parece ser um número imenso, mas não é. Na década passada havia mais do que esse número de computadores nas centrais automáticas do mundo. Hoje, deve haver umas 5 vezes mais. Compreendo, disse Rainer, falando devagar. E desde ontem, todos eles se tornaram capazes de ligar-se entre si, agora que o sistema de satélites entrou em serviço. Exatamente. Houve, por um momento, um silêncio só rompido pela sirena distante de um carro de bombeiros. Vamos ver se entendi bem, disse Smith. Você está sugerindo que o sistema telefônico mundial é agora um cérebro gigante? Isso é exprimir a coisa de um modo bastante cru, antropomórfico. Eu prefiro pensar em termos de tamanho crítico. Williams ergueu no ar as 2 mãos com os dedos parcialmente fechados. Aqui estão 2 pedaços de U-235. Nada acontece enquanto nós os conservamos separados, mas se os juntarmos, e assim o fez, teremos algo muito diferente de um pedaço maior de urânio. Teremos uma cratera com meia milha de diâmetro. O mesmo acontece com as nossas redes telefônicas. Até hoje, elas foram em grande parte independentes, autônomas, mas, agora, multiplicamos repentinamente os elos conectores, todas as redes se fundiram numa só e alcançamos o ponto crítico. E que significa exatamente o ponto crítico nesse caso? Perguntou Smith. Na falta de uma palavra melhor, consciência. Singular espécie de consciência, disse Rainer. Que é que ela usaria como órgãos dos sentidos? Bem, todas as estações de rádio e TV do mundo lhe estariam fornecendo informações por meio de seus fios terra. Isso deveria dar-lhe o que pensar. Haveria também todos os dados armazenados em todos os computadores. Ele teria acesso a esses dados e às bibliotecas eletrônicas, aos sistemas de rastreamento pelo radar, à telemetragem nas fábricas automáticas. Ora, órgãos dos sentidos é o que não lhe faltaria. Não podemos fazer nem a mais longínqua ideia da sua visão do mundo, mas é certo que seria infinitamente mais rica e mais complexa do que a nossa. Concedendo-se tudo isso, pois é uma ideia interessante, disse Rainer, que poderia ela fazer, se não pensar, não poderia ir a parte nenhuma, porque não teria membros. Por que desejaria ela viajar? Já está em toda parte. E qualquer equipamento elétrico submetido a controle remoto no planeta poderia funcionar como um membro. Agora compreendo aquele atraso, interpôs Andrews. Ele foi concebido à meia-noite, mas só nasceu a 1h50 desta manhã. O barulho que acordou a todos nós foi o grito do recém-nascido. Sua tentativa de fazer graça não foi muito convincente. Ninguém sorriu. As luzes do teto continuavam no seu irritante pisca-piscar, que parecia estar piorando. Houve, de repente, uma interrupção vinda da frente do café. Era G. Small, dos suprimentos de força, executando a sua habitual entrada turbulenta. Vejam aqui, rapazes, disse ele todo sorridente, agitando no ar uma folha de papel diante dos seus colegas. Estou rico. Vocês já viram um saldo bancário parecido com este? O Dr. Williams tomou-lhe o papel da mão. Correu o olhar pelas colunas e leu em voz alta o saldo. Cifrão 999.999.987 libras esterlinas e 87 centavos. Não há nada de extraordinário nisso. Continuou, voltando-se para os seus divertidos comensais. Eu diria que se trata de um saque de 102 libras a descoberto. O computador cometeu um pequeno erro e acrescentou 11 noves. Esse tipo de coisa acontecia a toda hora logo depois que os bancos efetuaram a conversão para o sistema decimal. Eu sei, disse Small, mas não estrague a minha brincadeira. Vou botar este extrato de conta numa moldura. E que aconteceria se eu sacasse um cheque de alguns milhões? Com base nisto, poderia processar o banco se ele recusasse pagamento? Que esperança! Respondeu Rainer. Aposto com quem quiser que os bancos pensaram nisso há anos e se resguardaram com alguma daquelas cláusulas impressas em corpo pequeno. Mas, a propósito, quando foi que você recebeu esse extrato de conta? Hoje, pela entrega do meio-dia.
A correspondência vem diretamente para o escritório, de modo que não há perigo de minha mulher ver isto. Quer dizer que foi computado esta manhã cedo. Certamente depois da meia-noite. Onde é que você quer chegar? E por que essas caras de enterro? Ninguém respondeu. Small havia levantado uma nova lebre e a canzoada se lançava atrás dela. Alguém aqui tem conhecimento sobre os sistemas bancários automatizados? Perguntou Smith. Como é que eles se ligam entre si? Como tudo mais hoje em dia, disse Andrews. Todos fazem parte da mesma rede. Os computadores falam uns aos outros no mundo inteiro. É um ponto em favor da sua teoria, John. Se realmente houve algo de anormal, esse é um dos primeiros lugares onde eu esperaria que a coisa se manifestasse. Além do próprio sistema telefônico, naturalmente. Ninguém respondeu à pergunta que eu tinha feito antes de Jim entrar. Queixou-se Rainer. Que é que esse supercérebro faria, em termos concretos? Ele seria amistoso, hostil, indiferente? Saberia sequer que nós existimos? Ou consideraria os sinais eletrônicos que ele manipula como sendo a única realidade? Vejo que você está começando a acreditar em mim, disse Williams, com uma certa satisfação austera. Só posso responder à sua pergunta fazendo outra. Que é que um recém-nascido faz? Começa a procurar alimento. E olhando para as luzes pisca-piscantes, bom Deus! Continuou devagar, como se acabasse de lhe ocorrer um pensamento. Esse é o único alimento de que ele necessitaria, a eletricidade. Estas tolices já foram bastante longe, disse Smith. Que diabo aconteceu com o nosso almoço? Há 20 minutos que fizemos os pedidos. Ninguém lhe prestou atenção. E depois, disse Rainer, desenvolvendo o pensamento de Williams a partir do ponto em que este fora interrompido. Depois começaria a olhar em torno de si e a distender os seus membros. Começaria, em suma, a brincar, como todo bebê que cresce. E os bebês quebram coisas, observou alguém suavemente. Deus sabe que brinquedos não lhe faltariam. Esse Concorde que passou há pouco por cima de nós. As linhas automatizadas de produção. As sinaleiras de trânsito nas nossas cidades. É interessante que você tenha se lembrado disso, interpôs Small. Alguma coisa aconteceu ao trânsito nas ruas. Há uns 10 minutos que não se mexe. Parece um imenso engarrafamento. Deve haver um incêndio por aí. Ouvi um carro de bombeiros há pouco. Eu também ouvi, e um ruído que parecia de explosão, para os lados da zona industrial. Espero que não seja nada de grave. Maisie, por que não traz umas velas? Não podemos enxergar nada. Acabo de me lembrar. Este café tem uma cozinha totalmente elétrica. Vamos ter um almoço frio. Se é que teremos almoço. Pelo menos podemos ler o jornal enquanto esperamos. É a última edição. A que você tem aí, Jim? É. Ainda não tive tempo de olhar. Parece que realmente houve uma série de acidentes estranhos esta manhã, sinais ferroviários encavalados, cano mestre de água que explodiu por causa de uma falha na válvula de escape, dúzias de queixas sobre as ligações erradas de ontem à noite. Virou a página e subitamente calou-se. Que é que há? Sem dizer palavra, Small passou o jornal aos outros. Apenas a primeira página fazia sentido. Por dentro, era um empastelamento só, coluna após coluna de matéria ilegível, com alguns anúncios aqui e ali formando ilhas de sanidade num mar de letras baralhadas. Evidentemente, esses anúncios formavam blocos indivisos e por isso tinham escapado à desordem que se apossara de todo o texto ao redor deles. Aí está aonde nos levaram a composição tipográfica a longa distância e a distribuição automática, resmungou Andrews. Receio que a imprensa esteja confiando demasiadamente na eletrônica. O mesmo fazemos todos nós, receio, volveu William solenemente. O mesmo fazemos todos nós. Se me dão licença de encaixar uma palavra, há tempo de parar com a histeria coletiva que parece estar tomando conta desta mesa, disse Smith em voz alta e firme. Eu gostaria de sublinhar que não há motivo para nos inquietarmos, mesmo que a engenhosa fantasia de John esteja correta. Basta desligar os satélites e voltaremos ao ponto em que nos encontrávamos ontem. Lobotomia pré-frontal, murmurou Williams. Eu já tinha pensado nisso. Hein? Sim. Ui. Cortar fatias do cérebro. Essa seria certamente a solução. Dispendiosa, é claro, e teríamos de voltar a mandar telegramas uns aos outros. Mas a civilização seria salva.
De algum ponto não muito distante veio o ruído breve e brusco de uma explosão. Isto não me agrada nem um pouco, disse Andrews, nervoso. Vamos ouvir o que a velha BBC tem para dizer. O noticiário da 1 hora começou neste instante. Mergulhou a mão na sua pasta e tirou um rádio transistorizado. Número nunca visto de acidentes industriais, bem como o lançamento inexplicado de 3 salvas de mísseis teleguiados pelas instalações militares dos Estados Unidos. Vários aeroportos tiveram que suspender as operações devido ao comportamento irregular dos seus aparelhos de radar, e os bancos e bolsas de títulos fecharam as portas porque os seus sistemas de processamento de informações se tornaram completamente inseguros. A quem vocês o dizem? Resmungou Small, enquanto os outros lhe impunham silêncio. Um momento, por favor. Acaba de chegar uma notícia. Cá está ela. Acabam de nos informar que foi perdido todo o controle sobre os satélites da rede de comunicações recentemente formada. Eles já não respondem aos comandos da Terra. De acordo com a BBC saiu do ar, a própria onda portadora havia morrido. Andrews estendeu a mão para o sintonizador e o fez girar para diante e para trás. De uma extremidade à outra da faixa o éter estava silencioso. Momentos depois, Rainier dizia numa voz quase histérica: essa lobotomia pré-frontal foi uma boa ideia, John. Só e pena que já tivesse ocorrido ao bebê. Williams levantou-se vagarosamente da sua cadeira. Vamos voltar ao laboratório. Deve haver uma solução qualquer por aí. Mas sabia que era muito, muito tarde. Para o Homo sapiens, a campainha do telefone já havia tocado. Fim do conto. Couto. Reunião, de Arthur C. Clarke. Povo da Terra, não tenham medo. Nós vimos numa missão de paz. E por que não? Pois somos seus primos. Já estivemos aqui uma vez. Vocês nos reconhecerão quando nos encontrarmos, dentro de poucas horas. Estamos nos aproximando do sistema solar quase tão rapidamente como esta mensagem pelo rádio. Já o Sol de vocês domina o céu à nossa frente. É o Sol que os nossos antepassados e os seus compartilharam há 10 milhões de anos. Nós somos homens, como vocês, mas vocês esqueceram a sua história, enquanto nós nos lembramos da nossa. Fomos nós que colonizamos a Terra, no reinado dos grandes répteis, que estavam perecendo quando viemos e que não pudemos salvar. Esse mundo era então um planeta tropical, e pensamos que daria uma excelente morada para nossa gente. Estávamos enganados. Embora fossemos senhores do espaço, muito pouco sabíamos sobre clima, evolução, genética. Durante milhões de estios, pois não havia inverno naqueles velhos tempos, a colônia floresceu. Isolada como era obrigada a viver, num universo em que a viagem de uma estrela à seguinte dura anos, ela se manteve em contato com a sua civilização-mãe. 3 ou 4 vezes por século, era visitada por astronaves que lhe traziam notícias da galáxia. Mas há 2 milhões de anos a Terra começou a mudar. Durante milhares de milênios tinha sido um paraíso tropical. Depois a temperatura baixou e o gelo começou a descer lentamente dos polos. À proporção que o clima se alterava, também mudavam os colonos. Compreendemos agora que se tratava de uma adaptação natural ao fim do longo verão, mas aqueles que haviam feito da Terra o seu lar pelo espaço de tantas gerações acreditavam estar sendo vítimas de uma estranha e repulsiva doença. Uma doença que não matava, não causava nenhum dano físico, mas apenas desfigurava. Entretanto, alguns ficaram imunes, foram poupados, eles e os seus filhos, pela mudança. De modo que, no espaço de poucos milênios, a colônia se cindiu em 2 grupos distintos, quase 2 espécies distintas, que suspeitavam e tinham ciúme um do outro. A divisão trouxe consigo a inveja, a discórdia e, finalmente, o conflito. À medida que a colônia se desintegrava e o clima ia constantemente piorando, aqueles que puderam fazê-lo retiraram-se da Terra. Os restantes mergulharam no barbarismo. Podíamos ter nos mantido em contato, mas há tanto que fazer num universo de 100 trilhões de estrelas. Até poucos anos atrás não sabíamos se alguns de vocês haviam sobrevivido. Foi então que captamos os seus primeiros sinais de rádio, aprendemos as suas linguagens tão simples e descobrimos que vocês tinham realizado a longa ascensão a partir da selvageria. Aqui vimos para saudá-los, nossos parentes há tanto tempo perdidos, e para ajudá-los. Muitas coisas descobrimos durante os milênios decorridos desde que abandonamos a Terra.
Se desejam que façamos voltar o eterno verão que aqui reinava antes das épocas glaciais, podemos fazê-lo. Acima de tudo, temos um remédio simples para a desagradável, embora inofensiva, epidemia que atacou tantos colonos. Talvez o seu ciclo tenha terminado, mas, em caso contrário, temos boas notícias para lhes dar. Povo da Terra, vocês podem reunir-se mais uma vez à Sociedade Universal sem sentirem vergonha nem constrangimento. Se alguns de vocês ainda continuam brancos, nós podemos curá-los. Fim do conto. Publicado em novembro de 1963. Couto. Playback, de Arthur C. Clarke. É incrível que eu tenha esquecido tanta coisa tão depressa. Há 40 anos que venho usando o meu corpo. Pensava conhecê-lo bem. E, contudo, ele está se desvanecendo como um sonho. Braços, pernas, onde estão vocês? Que era mesmo que vocês faziam para mim quando me pertenciam? Envio sinais, tentando comandar os membros de que me lembro vagamente. Nada acontece. É como gritar no vazio. Gritar. Sim, eu procuro fazê-lo. Talvez eles me ouçam, mas não posso ouvir a mim mesmo. Fui submergido pelo silêncio, de tal maneira que já não posso sequer imaginar o que seja o som. Há uma palavra na minha mente, música. Que significa ela? Tantas palavras que flutuam até mim, surgidas da escuridão e esperando que eu as reconheça. Uma a uma, elas tornam a retirar-se, desapontadas. Alô? Então você voltou. Com que leveza, caminhando nas pontas dos pés, você penetra na minha mente. Sei que você está aí, mas nunca o sinto chegar. Compreendo que você é um amigo, e lhe estou grato pelo que fez. Mas quem é você? Sei, naturalmente, que não é humano. Nenhuma ciência humana me poderia ter salvo quando o campo de propulsão falhou. Como vê, estou me tornando curioso. Isso é um bom sinal, não é? Agora que a dor acabou, finalmente, posso começar a pensar de novo. Sim, estou pronto. Tudo o que você deseje saber. Devole muito mais do que isso. Meu nome é William Vincent Neuberg. Sou mestre piloto do Serviço de Inspeção Galáctica. Nasci em Port Lowell, Marte, no dia 21 de agosto de 2095. Minha mulher, Janita, está com meus 3 filhos em Ganymedes. Também sou autor. Muito escrevi sobre as minhas viagens. Para além de Rigel é um livro famoso. O que aconteceu? Provavelmente você sabe tanto quanto eu. Tinha acabado de fantasmizar a minha nave e estava voando em velocidade de fase quando soou o alarma. Não tive tempo de me mexer, de fazer nada. Lembro-me de que as paredes da cabina ficaram incandescentes e do calor, do tremendo calor. Isso é tudo. A detonação deve ter me projetado no espaço. Mas como posso ter sobrevivido? Como pode alguém ter me alcançado a tempo? Diga-me, o que resta do meu corpo? Por que não sinto os braços, as pernas? Não esconda a verdade. Eu não tenho medo. Se você puder me levar para casa, os biotécnicos me darão membros novos. Mesmo antes da explosão, o meu braço direito não era aquele com que nasci. Por que não responde? A pergunta é bem simples, não é? Que quer dizer com isso? Você não sabe que aparência eu tenho. Deve ter se salvado alguma coisa, pelo menos. A cabeça, o cérebro, então. Nem mesmo isso. Oh, não. Desculpe. Estive muito tempo inconsciente. Vamos ver se consigo me identificar. Ah, muito engraçado, isto. Sou o piloto inspetor de primeira classe Vincent William Freebourg. Nasci em Port Lewt, Marte, no dia 21 de agosto de 1895. Tenho 2 filhos. Faça o favor de repetir isso, devagar. O meu treinamento me preparou para enfrentar qualquer realidade concebível. Posso ouvir sem me abalar tudo que você me diga, mas vá devagar. Bem, podia ser pior. Não estou realmente morto. Sei quem sou. Creio, até, que sei o que sou. Sou um registro, em algum fantástico sistema de armazenagem de informações. Você deve ter captado a minha psique, a minha alma, quando a nave se transformou em plasma. Embora eu não possa imaginar como isso aconteceu, faz sentido. Afinal de contas, um homem primitivo jamais poderia compreender como é que nós gravamos uma sinfonia.
Todas as minhas recordações estão armazenadas numa fita ou num cristal, como antes estavam nas células do meu cérebro que se vaporizou. E não só as minhas recordações. Eu mesmo, a minha pessoa, vice-vilurgo, piloto de segunda classe. Bem, o que vai acontecer agora? Faça o favor de repetir. Não entendi. Oh, maravilhoso. Até isso vocês podem fazer. Há uma palavra para exprimir isso, um nome. De multitude nos sis incarnadine. Não é bem isso. Incarnadine. Reencarnação sim, compreendo. Devo lhe dar o plano básico, os contornos gerais. Observe com toda a atenção os meus pensamentos. Vou começar de cima. Vejamos a minha cabeça. É oval, assim. A parte superior coberta de cabelos. Os meus eram azuis. Os olhos. Esses são muito importantes. Você já os viu em outros animais. Ótimo. Isso poupa trabalho. Pode me mostrar alguns? Sim, esses servem. Agora a boca. Esquisito, devo ter olhado 1000 vezes para ela quando me barbeava, mas não sei como. Não tão redonda, mais estreita. Oh não, assim, não. Ela fica atravessada no rosto, horizontalmente. Bem, vamos ver. Há alguma coisa entre os olhos e a boca. Que estupidez a minha. Jamais conseguirei ser cadete se nem disso posso me lembrar. Claro, o nariz. Um pouco mais comprido, acho. Há outra coisa ainda. Algo que esqueci. Essa cabeça parece tosca, inacabada. Não sou eu, Willy Vincebur, o garoto mais inteligente do quarteirão. Mas esse não é o meu nome. Não sou o menino. Sou um mestre piloto com 20 anos de serviço espacial. E estou procurando reconstruir o meu corpo. Por que é que os meus pensamentos teimam em sair de foco? Por favor, me ajude. Esse aleijão. Eu lhe disse que tinha essa aparência. Apague isso. Temos que começar de novo. Comecemos pela cabeça. É perfeitamente esférica, coberta por um boné tricúspide. É difícil demais. Comece por algum outro lugar. Ah, já sei. O osso da coxa articula-se com o osso da perna. O osso da perna articula-se com o osso da coxa. O osso da coxa articula-se com o osso da perna. O osso da perna. Tudo está se desvanecendo. Tarde demais, tarde demais. Há algum desarranjo no playback. Obrigado pela sua boa vontade. Meu nome é. Mãe, onde é que você está? Mamãe. Uai. Fim do conto. Publicado em dezembro de 1963. Conto A Luz das Trevas, de Arthur C. Clarke. Não sou um desses africanos que se envergonham do seu país porque, em 50 anos, ele progrediu menos do que a Europa em 500. Mas quando deixamos de avançar tão depressa como devíamos, é por causa de ditadores como Chaka, e a culpa disso é exclusivamente nossa. E sendo nossa a culpa, também é nossa a responsabilidade da cura. Além disso, eu tenho melhores razões do que a maioria dos meus compatriotas para desejar aniquilar o grande chefe, o todo-poderoso, o onividente. Ele pertencia à minha tribo, era aparentado comigo por uma das esposas de meu pai e havia perseguido a nossa família desde que subira ao poder. Apesar de nunca nos termos envolvido na política, 2 de meus irmãos tinham desaparecido e outro morrera, num acidente inexplicado de automóvel. Minha própria liberdade, pouca dúvida podia haver a esse respeito, devia-se em grande parte à circunstância de eu ser um dos poucos cientistas do país que gozavam de reputação internacional. Como muitos outros intelectuais, eu demorará em me voltar contra Chaka, pensando, como fizeram os alemães da década de 30, vítimas do mesmo erro, que havia ocasiões em que um ditador era a única solução para o caos político. Talvez o primeiro sina de nosso desastroso engano tenha sido quando Chaka aboliu a Constituição e assumiu o nome do imperador Zulu do século XIX, de quem ele verdadeiramente cria ser a reencarnação. A partir desse momento a sua megalomania foi crescendo a passos rápidos. Como todos os tiranos, não confiava em ninguém e julgava-se cercado de conspiradores. Essa desconfiança não era infundada. O mundo sabe de, pelo menos, 6 atentados muito propalados contra a sua vida, e houve outros sobre os quais se guardou silêncio.
O malogro dessas tentativas aumentou a confiança de Shaka no seu destino e confirmou a crença fanática dos seus partidários na imortalidade do grande chefe. À medida que a oposição se acirrava, suas medidas repressivas se tornavam mais implacáveis e mais atrozes. O regime de Shaka não foi o primeiro, na África como em outras partes do mundo, a torturar os seus inimigos, mas foi o primeiro a fazê-lo na televisão. Mesmo assim, envergonhado como me sentia pelo horror e a repulsa que isso despertou no mundo inteiro, eu nada teria feito se o destino não houvesse posto a arma nas minhas mãos. Não sou um homem de ação e abomino a violência, mas depois que compreendi que tinha esse poder, a consciência não me deu mais tréguas. Logo que os técnicos da NASA instalaram o seu equipamento e o entregaram ao sistema de comunicações infravermelhas Hughes Mark X, comecei a traçar os meus planos. Parece estranho que o meu país, um dos mais atrasados do mundo, viesse a desempenhar um papel central na conquista do espaço. Trata-se de um acidente geográfico, nada simpático aos russos e americanos. Mas que fazer? Umbala fica no Equador, diretamente sob as trajetórias de todos os planetas, e possui uma vantagem natural, única e preciosa. O vulcão extinto conhecido como cratera de Zambui. Quando morreu o Zambui, há mais de 1 milhão de anos, a lava recuou passo a passo, solidificando-se numa série de terraços e deixando uma cavidade semisférica com 1 milha de diâmetro e 300 metros de fundo. Um mínimo de movimento de terra e instalação de cabos bastara para convertê-la no maior radiotelescópio do globo. Devido à circunstância de ser fixo, o gigantesco refletor não explora mais do que uma dada porção do céu durante alguns minutos cada 24 horas, enquanto a Terra gira em seu eixo. Esse foi um preço que os cientistas se dispuseram a pagar pela capacidade de receber sinais provenientes de sondas e astronaves, até os limites do sistema solar. Shaka era um problema que eles não tinham previsto. Subir ao poder quando a obra estava quase completa e tiveram de acomodar-se com ele. Por felicidade, o ditador tinha um respeito supersticioso pela ciência e necessitava de todos os rublos e dólares que pudesse conseguir. O radiotelescópio equatorial não era uma ofensa à sua megalomania. Pelo contrário, ajudava a reforçá-la. O grande prato acabava de ser completado quando realizei minha primeira ascensão ao alto da torre que se elevava do seu centro. Era um mastro vertical com mais de 450 metros de altura que sustentava as antenas coletoras no foco da imensa concavidade. Um pequeno elevador com capacidade para acomodar 3 homens conduzia até o topo. A princípio não havia nada que ver além daquele pires de folha de alumínio que ia subindo em curvas suaves ao meu redor, até uma distância de 800 metros em todas as direções. Pouco depois, no entanto, a borda da cratera ficou para baixo e pude descortinar até bem longe a terra que esperava libertar. Azul, com o seu barrete de neve na bruma ocidental, assomava o Monte Tampala, o segundo pico da África em altura, separado de mim por incontáveis milhas de selva. Através dessa selva, em grandes laçadas quase circulares, serpenteavam as águas barrentas do rio Nia, a única estrada real que milhões de meus compatriotas tinham conhecido. Algumas clareiras, uma estrada de ferro e a cidade alvejando na distância eram os únicos sinais de vida humana. Mais uma vez experimentei aquela irresistível sensação de desamparo que sempre se apodera de mim quando contemplo Umbala do ar e sinto a insignificância do homem em face da floresta eternamente adormecida. A gaiola do elevador parou afinal, 1/4 de milha acima do solo. Ao sair, encontrei-me num pequenino cubículo atravancado por cabos coaxiais e instrumentos. Ainda havia alguma distância a percorrer, pois uma curta escada de mão conduzia, através do teto, a uma pequena plataforma de pouco mais de 1 metro quadrado. Não era lugar para uma pessoa propensa a vertigens, pois nem sequer tinha parapeito. O para-raio central oferecia certo grau de segurança. A ele me agarrei firmemente com uma das mãos enquanto permaneci sobre aquela balsa triangular de metal, tão próxima das nuvens. O panorama estonteante e a euforia do leve mas jamais ausente perigo fizeram com que eu esquecesse a passagem do tempo. Sentia-me como um deus, completamente à parte de todos os assuntos terrestres, superior a todos os outros homens.
Compreendi então, com uma certeza matemática, que aquele lugar representava um desafio que Shaka de modo algum poderia desdenhar. O coronel Mtanga, seu chefe de segurança, havia de opor-se, mas os seus protestos não seriam ouvidos. Quem conhecesse Shaka podia prever com absoluta confiança que no dia da inauguração oficial ele subiria ali sozinho e ali ficaria durante muitos minutos, contemplando o seu império. A sua guarda pessoal esperaria no quartinho de baixo, depois de haver submetido tudo a uma minuciosa revista. Nada poderiam fazer para salvá-lo quando eu o alvejasse, de 5 quilômetros de distância e através da série de morros entre o radiotelescópio e o meu observatório. Ainda bem que podia contar com aqueles morros, pois, embora complicassem o problema, eles me resguardariam de toda suspeita. O coronel Mtanga era um homem muito inteligente, mas uma arma de fogo com um tiro capaz de contornar obstáculos ultrapassava os seus poderes de concepção. E ele havia de procurar uma arma de fogo, embora não pudesse encontrar balas. Voltei ao laboratório e comecei a fazer os cálculos. Não tardei muito a descobrir o meu primeiro erro. Por ter visto a luz concentrada do seu raio laser perfurar uma chapa de aço num milésimo de segundo, eu presumira que o meu Mark X podia matar um homem. Mas a coisa não é tão simples assim. Sob certos aspectos, um homem tem mais resistência do que uma chapa de aço. É formado principalmente de água, que tem uma capacidade calorífica 10 vezes superior à de qualquer metal. Um raio de luz capaz de perfurar uma chapa de blindagem ou de enviar uma mensagem a Plutão, era esse o trabalho para o qual fora projetado o Mark X. Causaria num homem apenas uma queimadura dolorosa, mas perfeitamente superficial. O maior mal que eu poderia fazer a Shaka, de 5 quilômetros de distância, era um buraco no seu colorido manto tribal, que ele tanto gostava de ostentar para provar que era ainda um homem do povo. Por algum tempo, quase resolvi abandonar o meu plano. Mas ele é que não quis deixar-me. Instintivamente, eu sabia que a solução estava ali, à espera de que eu a visse. Quem sabe se eu poderia usar os meus projéteis invisíveis de calor para cortar um dos cabos que aguentavam a torre, fazendo-a ir ao chão quando Shaka se encontrasse lá em cima. Os cálculos mostraram que isso seria possível se o Mark X operasse sem interrupção durante 15 segundos. Um cabo, ao contrário de um homem, não se mexeria, de modo que não havia necessidade de jogar tudo num único impulso de energia. Eu poderia agir sem precipitação. Mas danificar o telescópio significava trair a ciência, e quase me senti aliviado ao descobrir que esse plano não podia vingar. O mastro tinha tantos dispositivos de segurança que seria preciso cortar 3 cabos distintos para derribá-lo. Isso estava fora de cogitação, pois exigiria horas de delicado ajustamento para obter 3 tiros de precisão. Era necessário pensar em outra coisa. E, como os homens levam muito tempo a perceber o óbvio, somente uma semana antes da inauguração oficial do telescópio foi que compreendi como devia agir com Shaka, o onividente, o onipotente, o pai do seu povo. A essa altura, os meus estudantes graduados haviam afinado e calibrado o equipamento, e estávamos prontos para os primeiros testes a plena potência. Girando sobre o seu suporte em cima da cúpula do observatório, o Mark X semelhava exatamente um grande telescópio refletor de 2 tubos, o que, de fato, era. Um espelho de 36 polegadas concentrava o impulso laser e focalizava-o através do espaço. O outro operava como um receptor para os sinais procedentes de fora e também era usado, como um visor telescópico superpotente, para fazer a pontaria do sistema. Verificamos o alinhamento sobre o alvo celeste mais próximo, a Lua. Uma noite, já bem tarde, ajustei os fios cruzados no centro do astro minguante e disparei um impulso. 2 segundos e meio depois, recebi um eco perfeito. Tudo estava em ordem. Ainda havia um detalhe que ajustar, e isso eu tinha de fazer sozinho, no maior segredo. O radiotelescópio ficava ao norte do observatório, por trás dos cerros que bloqueavam a visão direta do meu objetivo. 1 milha para o sul erguia-se uma montanha solitária. Eu a conhecia bem, pois anos atrás havia ajudado a instalar ali uma estação de raios cósmicos.
Agora essa montanha seria usada para um fim que eu jamais teria sonhado nos dias em que meu país era livre. Pouco abaixo do cume ficavam as ruínas de um velho forte, abandonado há séculos. Após breve busca encontrei o lugar que me convinha. Uma pequena caverna com menos de 1 metro de largo, entre duas pedras que tinham caído das antigas muralhas. A julgar pelas teias de aranha, havia gerações que nenhum ser humano penetrava ali. Pondo-me de cócoras na entrada, pude ver a Deep Space Facility em toda a sua extensão, que abrangia várias milhas. Para a banda de leste viam-se as antenas da velha estação de rastreamento do Projeto Apoio, que havia guiado o regresso dos primeiros exploradores da Lua. Mais além, o campo de pouso, acima do qual um grande cargueiro a jato se preparava para aterrissar. Mas a única coisa que me interessava eram as linhas claras divisada do ponto em que me encontrava a cúpula do Mark X e ao topo do mastro do telescópio, 5 milhas ao norte. Levei 3 dias a instalar no seu recesso oculto o espelho cuidadosamente revestido de prata e opticamente perfeito. Os meticulosos ajustamentos micrométricos para dar a orientação exata absorveram tanto tempo que receei não ficasse tudo pronto dentro do prazo. Mas afinal obtive o ângulo correto, aproximado até uma fração de segundo de arco. Quando apontei o telescópio do Mark X para o ponto secreto na montanha, pude enxergar além dos morros às minhas costas. O campo de visão era pequenino, mas bastava-me. A área do objetivo media apenas 1 metro de largura e eu podia visar qualquer parte dele com uma aproximação inferior a 1 polegada. Ao longo do caminho que eu estabelecera, a luz podia viajar em ambas as direções. Tudo que eu via pelo telescópio de reflexão encontrava-se automaticamente na linha de fogo do transmissor. Tive uma estranha sensação quando, 3 dias mais tarde, sentado no tranquilo observatório, com os geradores de força zumbindo à minha volta, vi Shaka penetrar no campo de visão do telescópio. Senti um breve frêmito de triunfo, como um astrônomo que calculou a órbita de um planeta e depois o encontra entre as estrelas, no lugar previsto. O rosto cruel estava de perfil quando o avistei pela primeira vez, aparentemente a apenas 10 metros de distância, com a ampliação extrema que eu usava. Esperei com paciência, sereno e confiante, pelo momento que eu sabia estar próximo, o momento em que Shaka pareceria olhar diretamente para mim. Então, segurando na mão esquerda a imagem de um deus antigo que certamente não tinha nome, apertei com a direita o gatilho do grupo de capacitores que libertavam o laser, arremessando o meu raio silencioso e invisível através das montanhas. Sim, era muito melhor assim. Shaka merecia ser morto, mas a morte o teria convertido num mártir e reforçado o prestígio do seu regime. O que eu agora lhe infligia era pior do que a morte e encheria os seus partidários de terror supersticioso. Shaka ainda vivia, mas o onividente perderá para sempre a visão. No espaço de alguns microsegundos eu fizera dele menos do que o mais humilde mendigo das ruas. E nem sequer o tinha ferido. Não se sente nenhuma dor quando a delicada película da retina é fundida pelo calor de 1000 sóis. Fim do conto. Publicado em fevereiro de 1964. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.